Momento do Discipulado. Como ensinar ao novo discípulo a orar? Eu gosto sempre de lembrar o início. É muito importante a gente valorizar a educação das crianças quando pequenininhas, desde pequenininhas. E Satanás, nosso adversário, coloca no coração de pais que eles podem deixar a criança crescer. Depois que a criança crescer, eles vão ensinar alguma coisa. Ledo engano, não vão conseguir ensinar nada. Quem não ensina a criança no início, ensinar a obedecer, nunca vai conseguir ensinar mais nada. A criança vai crescer por ela mesma, aprendendo o que ela quiser na televisão, na rua, ou enfim, na escola. Ambiente de escola costuma ser muito ruim, moralmente falando, espiritualmente falando. Os pais têm que acompanhar. Mas os pais largam a criança na escola, achando que depois, quando elas crescerem, eles vão ter tempo de ensinar alguma coisa. Eles vão perder o filho. E é por essa causa que muitos pais e mães estão chorando aí o desvio dos filhos, a vida errada que os filhos estão tendo, porque perderam a época apropriada. Eu gosto de valorizar o início, e na vida cristã é fundamental evangelizar direito uma pessoa, o que raramente é feito nas igrejas, porque eles prezam o número, querem valorizar a quantidade de pessoas e apressam uma pessoa a se batizar, apressam uma pessoa a tomar a decisão, e isso é um grave mal, isso é estragar uma vida. É sim, apressar a pessoa para tomar a decisão, para se batizar também, é um grave mal, é praticamente perder essa pessoa para depois. Nós queremos ensinar a fazer direito, como a Bíblia nos ensina. E eu espero que você veja aqui nas minhas palavras que eu estou falando de cristianismo, de vida cristã, de agradar a Deus, um novo homem, um ser espiritual, aperfeiçoado a cada dia. Eu não estou falando de estereótipo de igreja, de salão de igreja, de reunião. Eu não estou falando disso. Jesus não andou em igreja nenhuma, não fez salão nenhum, não pregou em salão nenhum. Jesus não ficou organizando reunião. Jesus não ficou preparando o som. Jesus não fez nada disso. Jesus é o nosso modelo e exemplo para seguir, e não o estereótipo de igreja evangélica. Eu espero que você comece a ter a mente aberta para essas coisas, para ser um cristão de verdade, ou uma cristã, e que agrade a Deus. Caso contrário, você vai ser tido como um religioso, correndo o risco aí das 5 virgens nécias. Bom, eu quero focalizar aqui oração. E eu não vou falar de oração na igreja, no templo, ensinar a pessoa a caprichar o português, usar essas ou aquelas palavras, ou oração pentecostal, ficar pedalando os irmãos para dizer aleluia, glória, oração. Essa oração de igreja, oração de indiretas, alguns fazem pregação na oração, ficam dando indireta para outros. É terrível isso. E alguns estão dizendo que estão orando. Olha, eu quero que você saiba que eu estarei orando por você, ou coisa parecida. E olha aqui, eu gravei uma oração. Bom, se você orou a Deus, Deus ouviu ou não ouviu a sua oração. Mas a oração não é para ser divulgada e repetida. Isso acaba sendo uma reza ou coisa parecida. Vamos ensinar a orar, e a gente também vai orar com o novo. Jesus disse, para começar, a oração que tem valor para Deus é do íntimo do coração. É quando você entra no seu quarto, fecha a porta e se derrama diante do Senhor. Ou sobe o monte, vai lá na mata, como fez Finney, Charles Finney, e lá recebeu
poder de Deus visitando. Mas enfim, a sós para abrir o coração para Deus. Mas quando a gente ora junto com outra pessoa, nós precisamos estar acostumados a nos abstrairmos do ambiente. A nossa oração é para Deus, não é para o irmão. Nós não estamos orando para os irmãos, nós estamos orando para Deus. Temos que focar o nosso pensamento em Deus. E isso é de suma importância que seja ensinado para os novos. Bem, e aí nós vamos ensinar o seguinte: Deus é soberano, nos deu a liberdade de orar a Ele, de falar com Ele. Isso não é muito compreendido, não. Em muitas religiões a pessoa não vai a Deus. Testemunho de Jeová, os islâmicos, eles não estão propriamente orando para Deus e aguardando uma resposta. Aquilo faz parte do ritual religioso. Em muitas igrejas tradicionais, a oração é falação, unilateral. Eles não esperam Deus falar, revelar, mostrar nada, responder. Mas nós temos que entender que a oração é uma interação com Deus. Pode se tornar um diálogo. Quando a gente tem dons espirituais, a gente fala e Deus responde, Deus fala, e nós processamos aquilo que Deus falou. Isso é maravilhoso. Mas é uma interação. Nós vamos a Deus e aguardamos que Ele responda. E aí, em Lucas, no capítulo 18... Jesus contou uma parábola daquela viúva que foi pedir que o juiz julgasse a causa dela. O juiz era muito soberbo, era muito cheio de si e nem ligou para aquela viúva, não queria atendê-la. Mas a viúva insistiu e por fim o juiz disse: eu vou atender essa mulher, não é porque a causa é boa, porque ela merece, não, mas é para ficar livre da chateação dela. E aí Jesus faz uma comparação. Pois Deus também atende quando você insiste. Então, não desanime. Isso precisa ser entendido. Inclusive, Jesus diz: quando o Filho do Homem vier nos últimos tempos em que nós estamos vivendo, porventura encontrará fé na terra? A resposta é subentendida: não haverá fé. Fé para quê? Para insistir na oração. Meu irmão, você teve uma convicção pelo Espírito de Deus de orar pedindo alguma coisa? Insista. Mas Deus não respondeu logo. Nós temos que ensinar para o novo que Deus não tem obrigação de responder na hora. E nem como a gente quer. A oração não é uma ordem para Deus fazer aquilo que a gente quer. Ensina-se no meio neopentecostal uma coisa que é a confissão positiva. Você diz para a enfermidade: saia em nome de Jesus. Você está dizendo para a enfermidade. Isso é diferente de você orar a Deus para curar aquela enfermidade. Você percebe a diferença? Eu estou pedindo: Deus, cure aquela enfermidade. Ou então eu estou determinando: a enfermidade, saia em nome de Jesus. São coisas diferentes. E a gente tem que entender o lugar de cada coisa. Jesus nos deu a fé para a gente fazer curas e não só orar a Ele pela cura. Então nós fazemos as duas coisas. Quando oramos a Deus para curar, Ele pode curar ou não. Quando nós determinamos a doença que ela saia, pela nossa fé, ela pode sair ou não. Mas quando a gente ora, Deus é soberano. Nós não estamos mandando Deus fazer alguma coisa. Nós não estamos dando ordem para Deus, nem determinando o que Deus vai fazer. Nós estamos pedindo. E Deus, na soberania dele, vai atender da melhor maneira. Mas vai atender. Mas se ele não atender logo, a gente pode insistir? Pode, com respeito, a gente pode insistir. Aliás, a gente deve insistir segundo o que Jesus nos ensina em Lucas 18. Insistir com Deus. A insistência caracteriza a fé. Senhor, eu pedi aquilo no mês passado, eu não desisti de crer, não. Eu estou crendo que o Senhor ainda vai atender. Isto é
reafirmação da fé. Então nós vamos ensinar que a resposta pode não vir logo, mas que a gente tem o direito de insistir depois. Mas também nós devemos perguntar: Senhor, se isto não é da tua vontade, então me mostre. Porque nós pedimos em nome de Jesus. Como é que nós vamos pedir em nome de Jesus uma coisa que Jesus não quer? Ele mostra na Bíblia que não quer aquilo. Como eu vou insistir e pedir uma coisa que não é da vontade de Deus? Ele nos atende dentro da vontade dele, mas ele nos atende também no nome de Jesus, ou pelos méritos de Jesus. Como Jesus vai assinar uma oração nossa que não é boa? Nós estamos pedindo para esbanjar, para satisfazer o nosso eu. Nós estamos pedindo para nos engrandecer. Como nós vamos esperar que Jesus assine uma petição nossa com a qual ele não concorda? Então isso tudo tem que ser ensinado para o novo convertido, o novo discípulo. No início, ele tem que perseverar na oração, mas também estar disposto a entender se uma oração não é boa, se não é da vontade de Deus. Isto é um relacionamento pessoal com Deus, e nem sempre essa resposta vem na hora. Às vezes leva dias, meses, anos para a gente entender. No capítulo 18 de Lucas ainda, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, que foram orar. A atitude do fariseu era de soberba. Senhor, eu tenho a vida certinha, então eu tenho direito de te pedir alguma coisa porque eu ando com a vida correta. Eu sou crente, direito. Não é pelo nosso merecimento que Deus vai atender. O publicano, cheio de erro, de pecado, abaixava a cabeça, se humilhava, reconhecia, batia no peito, e Jesus disse que ele foi atendido. Atitude é muito importante. Você tem que estar limpo, mas mesmo assim não se basear na sua retidão, na sua justiça própria. Se há algum pecado, você não tem direito de pedir a Deus nada enquanto não consertar o pecado. O pecado é afronta a Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Como você vai pedir a Deus algo se você está separado dele? Você não quer se consertar do pecado, você quer continuar a guardar o pecado, a viver no pecado, e quer pedir alguma coisa a Deus? Tem que se consertar e ser como criança, simples. Há pessoas que têm uma soberba muito grande. Eu orei, eu não vou orar mais porque senão eu posso passar vergonha. Meu irmão, passe qualquer vergonha na presença de Deus. Entenda isso, oração é o derramar de coração perante o Senhor. Há orações que são só de desabafo. Filipenses 4, 6 e 7. Aprenda a oração de desabafo diante do Senhor. Mas é uma relação pessoal. Insista, ouça a Deus, espere. Não pense que Deus vai responder logo. Ele pode responder logo e pode demorar, mas peça que ele mostre também a vontade dele. Vai desenvolvendo essa intimidade com Deus. É bom demais desenvolver esse ambiente de oração pessoal com Deus. Vá fazendo isso e ensine para os outros. Vá orando com os novos também, ensinando uma vida de oração.